Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Mateus 9, 12. Nesta resposta de Jesus aos fariseus, nós podemos aprender e meditar vários pontos. Nesse evangelho de hoje, que é o chamamento de Mateus e depois a refeição com os cobradores de impostos e pecadores, os fariseus perguntam aos discípulos e Jesus se antecipa aos seus discípulos, respondendo a esses fariseus. Talvez os próprios discípulos nem soubessem responder aos fariseus, mas Jesus então vai responder a eles. Como é que então podemos entender e meditar sobre este versículo? Primeiro, que Jesus iguala os doentes e os pecadores. Os pecadores eram os doentes. No final desse versículo, Jesus está dizendo que o doente, que o pecado é uma doença. E, de fato, é uma enfermidade da nossa alma. E que, se não tratarmos dela, nós morreremos. Nós teremos a morte eterna, que é pior do que essa morte física. Então, precisamos cuidar dessa doença, desse pecado que vem em nossa alma. E como é que a gente cura este pecado, esta doença? Pelo sacramento da reconciliação. No evangelho de ontem, Jesus havia curado primeiro a alma daquele enfermo, daquele paralítico, que quando Jesus diz, teus pecados estão perdoados, e de fato, os pecados daquele homem foram perdoados. Os fariseus também criticaram, pensavam entre si que este homem estava blasfemando. E Jesus vai curar fisicamente, mostrando que tem poder sobre o pecado, perdoando não somente o pecado, curando não somente o pecado, mas também curando fisicamente aquele paralítico. Então, o primeiro ponto nesse evangelho de hoje é que nós devemos buscar o Senhor para o perdão dos nossos pecados, através daqueles que o Senhor deixou como responsáveis por este perdão. No final do evangelho de ontem também nós meditamos isso. Deus tinha dado este poder aos homens, que eram exatamente os apóstolos e os seus sucessores, os bispos e os padres. Hoje também nós devemos rezar também, não somente pelos sacerdotes, em primeiro lugar nós devemos buscá-los e rezar por eles, que eles agem em persona Christi, mas também nós devemos nos lembrar dos médicos que tratam do nosso corpo, da nossa saúde física. Então também no dia de hoje o Senhor nos chama a rezar e a interceder também pelos profissionais de saúde. Nesse dia de hoje, então, esses dois pontos, buscar a nossa saúde, não somente do corpo, mas também buscar a saúde da alma. Rezar pelos profissionais de saúde, que tratam do nosso corpo, mas rezar principalmente pelos sacerdotes, que são os médicos das almas. Que o Senhor nos dê esta graça nesse dia de hoje, de buscarmos os médicos que tratam do nosso corpo, buscarmos o médico dos médicos, que é o Senhor, através dos seus sacerdotes. Que o Senhor te dê esta graça de meditar, de rezar no dia de hoje, por esses dois pontos e outros que o Senhor lhe inspirar no dia de hoje. Deus te abençoe e até amanhã.